gente nem precisa falar de como foi 2022, né? Foi um ano difícil para todos os brasileiros. Tivemos vários momentos muito complicados ao longo desse ano. E para nós judeus, o que dá para esperar de 2023? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Bom, a gente sabe que o neonazismo se espalhou pelo Brasil de forma assustadora. E com a chegada de um novo governo Lula, o antisionismo ganha espaço e também mostra sua face antissemita. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, fanática por futebol. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E hoje, eu e João convidamos a Karina Calandrin, que, vocês já sabem, é doutora em Relações Internacionais e também é coordenadora de programas e projetos do IB, para tentar responder essa pergunta. O que é ser judeu em 2023? Karina, muito bem-vinda ao Eu Com Karina. Isso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, gente, esse episódio é um pouco diferente, né? Não vai ser exatamente uma entrevista, é mais um bate-papo. E antes da gente chegar, então, em 2023, falar um pouquinho sobre 2022. João, quero começar ouvindo de você, então. O que você acha que mudou na sua identidade judaica ao longo desse ano? E mais, assumir o judaísmo com tanta ênfase na sua vida foi motivo de alguns constrangimentos ao longo desse ano? Karina, já guarda a pergunta que você é a próxima. É muito louco porque nos bastidores aqui, eu e a Karina, a gente estava justamente tendo essa conversa, né, de algumas situações que eu acabei passando, assim. Eu acho que 2022 foi um ano que eu passei a aflorar, eu acho que muito mais minha identidade, né? Tem um grande amigo que trabalha no Museu Judaico, foi de movimento juvenil a vida inteira, e ele foi morar no interior, numa cidade que só tinha ele de judeu, né? Aí ele falou, pô, vou usar kippah, a Anitta sabe quem é, vou usar kippah, vou usar peiot, e ele falava, usar kippah pra mim, além da questão religiosa, pra mim é uma questão política também, né? Porque a gente vive num momento, num ano em particular, que você tem vários relatórios, vários dados com o crescimento do neonazismo, né, do antissemitismo, tanto na direita quanto em setores da esquerda. E, para mim, pessoalmente, assim, principalmente alguns espaços que eu atuo, né, do movimento negro, em outros locais, foi muito complicado, assim. Junto com o antissemitismo, vinha muito racismo, né? Ah, porque você não está na religião de matriz africana? Ah, mas você concorda com o bombardeio que Israel faz na Palestina, não sei o quê. Vinha toda essa carga muito pesada, ao mesmo tempo que no âmbito familiar, né? Vinha muito apoio, tanto da minha mãe quanto do meu pai, dos meus irmãos. Em alguns círculos sociais que eu frequento foi muito difícil, e ainda continua sendo, né? Passar a me expressar, passei a comer caché, enfim, uma série de coisas. Eu nem sabia disso. Que eu como caché? Uhum. Enfim, então, ser mais resistente, assim, pegar trabalho de sábado, coisa do tipo. Então, foi difícil, assim, mas são coisas que fazem sentido pra mim, né? Assumir essas identidades, assumir essa postura. E eu acho muito louco isso, porque pra mim também foi um ano muito intenso nesse sentido. Eu não me considero nem um pouco religiosa, mas acho que a identidade judaica é algo tão forte na minha vida que sempre esteve muito presente. Mas esse ano, até tendo começado a trabalhar no IB efetivamente, isso ficou ainda mais presente no dia a dia, né? Os problemas da comunidade judaica são os meus problemas. É a forma como tudo acontece. Quando acontece qualquer coisa que você sabe, putz, isso vai repercutir na comunidade judaica, você acaba sentindo. E eu acho que apesar de me sentir cada vez mais dentro, eu também senti ao longo do ano cada vez mais necessidade de reafirmar, tipo, não, eu sou judia, mas eu não sou de direita e coisas assim, né? Por causa do cenário político no Brasil, que eu não gosto muito de falar em polarização, porque eu acho que quando tem gente matando e gente morrendo, não é um cenário polarizado. Exato. Mas eu acho que teve muito ao longo desse ano essa necessidade de reforçar que judaísmo não é sinônimo de ser uma ativista da extrema-direita e que eu não odeio palestinos e que a gente pode sim existir enquanto judeu progressista, sionista a favor da Palestina. Acho que esse foi um tema que me tocou muito. E você? Acho que é o mesmo comigo, né? Eu passei muito por esse quadro que o João falou, de ter sido a única judia em uma cidade do interior.
passei toda a minha infância, minha adolescência, morando em uma cidade do interior que não tinha nenhum judeu, tipo, é só eu e minha mãe, eram as únicas judias da cidade. E é muito estranho vir para São Paulo, né? Depois desse. Já estou em São Paulo há mais de 10 anos, mas voltar para São Paulo, que eu sou originalmente daqui, e viver na comunidade judaica. Então já tem alguns anos já que eu me sinto completamente incluída na comunidade, me considero religiosa. Sou judia reformista, vou na sinagoga, tenho uma vivência judaica religiosa também, mas e comunitária, trabalhando no IB, trabalhando em instituições judaicas, né? Também fui Madre Hado Taglit, trabalhei na agência judaica. Então, assim, é interessante estar incluído na comunidade e vindo de um lugar de total exclusão da comunidade, né? Então, é interessante hoje saber, assim, que as pessoas me lembram de mim quando vão falar de alguma coisa referente, né? Eu estudo Israel, então me chamam na comunidade para falar desse tema. Então é um espaço muito, muito legal. Eu gosto muito desse espaço que hoje eu ocupo. Mas em 2022 eu senti um tanto assim fadiga disso, Nossa, porque foi muito cansativo, né? foi muito cansativo, porque como a Anitta falou, tem que se justificar o tempo inteiro, né? Porque o judeu ele foi visto tanto como conservador, como reacionário, como de direita, como até de extrema direita em algumas situações, que o tempo inteiro a gente tem que dizer, não, eu não sou assim. Né? E, por exemplo, eu sou professora universitária também e dou aula para alunos que às vezes nunca viram um judeu na vida. E aí você chega e, assim, já aconteceu comigo. Tem um aluno meu que ele viu meu Instagram antes de começar as aulas. E ele era um aluno... Achei stalker. Então, Stalker stalker. pra caramba. E ele é um aluno bolsonarista, tá? Ai, Tenho que que fazer delícia. esse parêntese. E ele viu as coisas de Israel no meu Instagram e ele achou... Ele achou que vocês iam ser mais que amigos, Exato, friends. Ai, exato, Deus. exato. Ele achou que eu era bolsonarista também. E ele só descobriu que eu não era ao longo das aulas. E aí eu me tornei uma inimiga dele, né? Assim como outras professoras mulheres também, porque também tem esse fator, né, do machismo. Então, é muito ruim por você ser judeu, judia, ou por, né, ser sionista, postar coisas sobre Israel, pesquisar o tema, trabalhar com o tema, por exemplo, a gente trabalha no IB, ser atrelado à extrema-direita. Por favor, né? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra e deveria ser, inclusive, um absurdo judeus serem atrelados à extrema-direita. Exato. Mas é o que acontece no Brasil. Então, foi muito cansativo esse ano. Foi Nossa, nesse muito. aspecto. E é uma pauta que o IB sempre vem trazendo, assim, eu acho que é um dos principais pilares do IB, essa desconstrução do judeu imaginário, né? Sim. Porque a gente sempre fala isso, né? Que o judeu, ou até mesmo a sociedade israelense, sempre é visto como homens brancos e de extrema direita, extremamente religiosos, que odeiam, que querem a morte do povo palestino, e não é necessariamente assim, né? Eu sempre destaco isso, como em qualquer comunidade, como em qualquer religião, né? Aí depende muito das condições históricas, no caso da comunidade judaica, onde essa diáspora vai se instalar, enfim, uma série de outros aspectos, ela é plural. Você tem Lógico. homens e mulheres em locais de lideranças, sejam religiosas, sejam comunitárias. Você tem pessoas que fogem dessa binaridade né, que algumas pessoas colocam de tipo, a pessoa é judia, então ela é necessariamente de direita e a pessoa não pode ser pró-palestino, defender a existência do Estado palestino ou qualquer coisa do tipo. Ou desse lugar que para mim hoje é onde pega muito, né, principalmente aqui no Brasil, nessa questão da raça e da cor, né, que é um tópico que o IB sempre vem trazendo e que eu acho sensacional, eu acho incrível, mas ao mesmo tempo dá um local de cansaço, assim, né? É muito cansaço, porque aí você tem que se reafirmar fora do estereótipo o tempo todo. Às vezes você só quer ficar de boa, sabe? Exato. Exato. E até já passando para 2023, né? Queria saber o que vocês esperam desse ano. Não dá para deixar de falar do fim do governo Bolsonaro, que tanto instrumentalizou os judeus, a comunidade judaica, Israel. Eu, sinceramente, não acho que vai ser mais fácil. Eu acho que são desafios diferentes, né? Eu acho que não vai passar essa pecha de que judeu é de direita, não vai passar essa pecha de que todo judeu odeia Palestina, até porque a gente já está vendo esse novo desafio que é a entrada dessa ala de esquerda, que é antissemita também, pelo outro lado, né? Por esse lado de ser anti-Israel e que todo judeu odeia palestino. O que você está esperando para esse ano, cara? Eu acho que vai ser muito difícil. Eu concordo que, assim, o judeu vai continuar sendo atrelado
a extrema-direita vai continuar, porque assim, a gente tem que entender que na realidade brasileira, né, quando a gente vai falar de direita e esquerda no Brasil, é diferente de falar de esquerda e direita nos Estados Unidos, em Israel, qualquer outro país do mundo, né? Isso parece óbvio, mas as pessoas esquecem disso. Então, no Brasil, você tem muito a ligação, né, a interseccionalidade de temas. Então, a esquerda no Brasil, e aí eu posso, né, o João pode me corrigir se eu estiver errada, mas a esquerda no Brasil, ela vê o judeu como todo cheio de privilégios, porque ele só vê o judeu como branco, ele só vê o judeu como rico, como privilegiado em todas as formas. E isso acaba invisibilizando o judeu, porque nem todos os judeus são ricos, nem todos os judeus são brancos, né? Temos aqui o João, né? Que não Só para começar a conversa. não precisa nem falar mais nada. Então, assim, é uma situação que invisibiliza os judeus como um todo, porque também, né, uma coisa que... Incentiva a violência, né? Incentiva a violência. Exatamente. E aí, só assim, para o nosso ouvinte ter a noção. Só no Brasil, o judeu é visto como branco. Só no Brasil, por exemplo, árabes são vistos como brancos. Em nenhum outro lugar do mundo, o árabe é branco. Em nenhum outro lugar do mundo, o judeu é branco. Só no Brasil, porque isso vem de políticas racistas ao longo da história do Brasil. Só que isso acaba colocando o judeu nesse lugar, para a esquerda, de privilégio. E isso prejudica muito o diálogo, por exemplo, para judeus progressistas, que acabam sendo invisibilizados, né? O professor Michel German, que também é assessor acadêmico do IB, ele fala muito disso, essa Sim. invisibilização do judeu de esquerda, do judeu progressista. Então isso vai continuar em 2023, a gente vai ter que continuar batalhando, mostrar que a gente existe, que estamos aí e que, né, não somos de direita. A gente teve até um ótimo exemplo durante a eleição, né? Acho que uma grande intersecção entre direita radical e esquerda radical é teorias conspiratórias em que os judeus são os culpados por tudo, né? A gente viu na eleição, por exemplo, aquele episódio do Ciro Gomes falando sobre o... Ah, gente, o bilionário lá, como chama? George Soros. Do George George Soros. Soros, exatamente. Porque o George Soros financia o PSOL. O que está acontecendo aqui, sabe? Eu acho que a gente está vendo, nesse caso do Kanye West, por exemplo, um monte de gente de esquerda passando pano. Hoje já vi lá o quê? Avatar, o bonezinho do MST, falando vegano de esquerda, socialista. Não, o Kanye West tem que ser compreendido porque ele tem problemas mentais. Jurídicos gente, Kanye West, viu um monte no Twitter. não, hoje. meu Deus, assim, para defender neonazismo, a esquerda aparece rapidamente quando é especificamente contra judeus. Exato. Que loucura. Né? Assim, pegando um panorama histórico, infelizmente não me assusta. Eu falo isso muito triste quando eu vejo setores da esquerda tendo posições antissemitas, machistas, LGBTfóbicas e racistas, porque se você, né, você pegar, por exemplo, que é uma grande base ideológica, né, histórica ideológica dos setores da esquerda aqui no Brasil, era a União Soviética, né? E você tinha ali uma rivalidade muito grande durante os primeiros anos da Revolução, né? De duas linhas de pensamentos distintas, que era o Iosif Vissarionovich Stalin, que defendia a Revolução Permanente, e o outro, que era o Liev Davidovich Bronstein, que era o Leon Trotsky. E o Trotsky era judeu, né? Apesar de ser um judeu não religioso, era um judeu que, infelizmente, perdeu a sua posição política ali, né? Por uma série de perseguições. E a questão do Trotsky ser um judeu, né, por aqueles setores, né, que eram maioria naquele momento, foi um forte argumento, né, o fato do Trotsky ser um judeu, né, o argumento antissemita de você silenciar e você calar, e que acabou decorrendo em 1940 no assassinato do Trotsky na cidade do México por um agente da KGB, né, o Ramon Mercader, um agente cubano, que acabou assassinando o Trotsky, né? Então, eu brinco que o embrião desse antissemitismo dentro da esquerda, ele já estava ali e sempre teve o seu lugar, né? Agora, acho que aí com a criação, né, do Estado de Israel e aí com a questão do antisionismo, né, isso vai ganhando outras formas. Uma nova roupagem do preconceito. Exato, né? E aí passa por tudo isso que a gente está conversando. E aquela clássica frase, não necessariamente todo antisionista é antissemita, mas todo antissemita é antisionista, né? Isso sem sombra de dúvidas. E com esse novo cenário do governo Lula, né, que foi o primeiro presidente, né, na República do Brasil a ir para Israel, né, a visitar o túmulo do Yitzhak Rabin, eu sempre gosto de destacar isso daí, né? A Karina sabe muito bem dos acordos que Israel fez com o Mercosul, entre uma série de outras questões, né?
O Lula, ele não vai ter, até por conta da idade, né? Ele não vai conseguir fazer essas viagens que ele fazia. Monique Sorrachevski falou isso um pouco no episódio, e o Casarões falou isso, né? No episódio que a gente teve aqui, nos episódios que a gente teve aqui. Então, eu acho que ele vai, o antissemitismo, eu acho que ele, não é que ele vai ganhar, eu acho que ele já tá ganhando uma nova roupagem, e eu acho que o Megazord tá se formando, assim, eu acho que a gente tem que encontrar novas formas de enfrentar esse antissemitismo, que eu acho que, como a Anitta trouxe, a Karina, acho que esse exemplo do Kanye West é É a prova final da boa vontade em defender um exatamente. antissemita, né? Mas, assim, tudo bem, a gente falou muita coisa abaixo astral, né, até aqui, né? Tá crescendo o neonazismo, tudo mais. Mas acho que a gente também tem que puxar um pouco as coisas positivas, né? Aí, falando um pouco da nossa atuação no IB, por exemplo, a gente teve o João organizando na Marcha da Consciência Negra em São Paulo um bloco de judeus e várias instituições da comunidade judaica se juntando, tipo, pensar que o João, dentro do IB, conseguiu mobilizar a Federação Israelita do Estado de São Paulo para marcar essa presença, a Karina com o trabalho do IB no campus, com muita gente muito diversa, por exemplo, a Bianca, que esteve aqui recentemente, fiquei encantada com ela, que eu não conhecia. Então, mobilizando muitas pessoas diferentes para ir quebrando, né, tudo isso e amplificando. Ainda tem o coletivo Judeidade e Negritude, o Gavá. Acho que são muitas maneiras muito relevantes de quebrar esses estereótipos sobre a comunidade judaica. Qual que é a importância de, em 2023, a gente reforçar esses grupos que derrubem as barreiras do status quo da comunidade judaica, que é tão vista como branca, ortodoxa e de direita, na opinião de vocês? Olha, eu acho essencial, né? Sou suspeita para falar, não vou puxar a sardinha pro trabalho do IB, mas já puxando, eu acho que é essencial o trabalho que a gente faz nesse sentido. Tem que estabelecer o diálogo. Muitas dessas visões, e como professora também não posso achar o contrário, muitas dessas visões são estabelecidas por ignorância. As pessoas não conhecem, elas nunca viram um judeu na vida, quando elas veem, né, eu sempre conto, sempre quando elas veem ou é nada ortodoxa da Netflix, ou a Stissel, Ai, que ódio. entendeu? É assim... Eu adoro. Eu também São gosto, baita mas séries, tem pessoas que nunca viram um judeu na vida e quando vêm, vão ver o nada ortodoxa da Netflix. Então, eu já ouvi isso já de aluno. Ai, mas você é judia, mas Cadê sua peruca? Cadê sua peruca? Cadê sua saia comprida? Ai, mas você pode mostrar o ombro? Umas coisas assim, sabe? E, então, essa é a visão que se tem. Então, a gente tem que desconstruir, se mostrar mais. Eu acho que eu entendo, né, que ao longo da história do povo judeu, a gente tendeu a se isolar, a se fechar muito em comunidades para se proteger. Mas a gente não pode fazer isso. Eu, como reformista também, no sentido religioso, não posso ser a favor de se isolar. A gente tem que, sim, fazer parte da comunidade em que estamos inseridos na sociedade brasileira ou em qualquer outro país do mundo. E é só se mostrando e mostrando, olha, eu sou judia sim, né? Olha, tenho essas visões sim, e mostrar como a comunidade judaica é plural, que a gente vai conseguir quebrar esses estereótipos e quebrar essa visão preconceituosa, muitas vezes advinda da ignorância dessas pessoas. Então, eu acredito muito nesse poder da educação que o IB faz, né? Então, todas as iniciativas que o IB tem esse viés de educar, de informar, de realmente quebrar os estereótipos. Eu acho que nós jovens, a gente tem muito essa mania de achar que a gente inventou a roda, né? E eu quero deixar claro que em nenhum momento aqui eu tô dizendo que o IB ou nós três inventamos o judeu de esquerda, óbvio que não. Acho que a gente tem 2 até exemplos muito recentes de como isso não é verdade. Um é o episódio que a gente gravou aqui no Eu Conheço com a Clara Ante, né, militante histórica do PT e tudo mais, e para quem não ouviu esse episódio, eu acho que ele é muito incrível para entender o quanto uma pessoa pode se entender como judia e ver na própria educação judaica essa base de ser progressista, de olhar para o outro e tudo mais. E para mim, outro momento que me marcou muito também foi o lançamento do livro do Michel German aqui em São Paulo, que estava muito uma velha guarda, entre aspas, assim, da comunidade judaica progressista, sabe? De pessoas que estão nesse fronte de batalha há muito mais tempo do que a gente, e que talvez tenham encarado uma comunidade muito mais dura do que essa que a gente encara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essas novas pautas, por exemplo, essa da questão LGBTQIA+, ou de buscar mais essa interseccionalidade entre essa luta antissemita e também a luta antirracista, e tudo isso eu acho que é essencial para a gente bater cada vez mais, né, em 2023. Até acho que tem coisas que são hoje revolucionárias, né? Por exemplo, tudo bem, o IB
tem o Gavá e o Gavá é incrível, e o Gavá foi pioneiro, mas pioneiro para abrir portas para a Federação Israelita do Estado de São Paulo ter um coletivo LGBTQIA+, para a CIP, que é uma sinagoga, ter um coletivo LGBTQIA+. Então, tudo isso vai abrindo portas para que a esquerda também não, e o progressismo não fique congelado no tempo, né? Que a gente consiga avançar nessas pautas, não só de... não somos de extrema direita, mas somos diversos, né? Somos plurais. Somos Sim. plurais, E assim, uma exato. questão o governo Lula nem assumiu ainda, e o que a gente estava falando, a gente já vê o antissemitismo, né, em setores progressistas de esquerda se aflorarem. Vocês acham que esses grupos, né, ou a gente levantar esses debates seria também um antídoto para a gente combater esse antissemitismo que vem desse lugar? Eu acho que as alianças são fundamentais, né? Até. Óbvio que a gente vai ficar dando aqui exemplos do IB, porque é isso que a gente vive e é essa a razão de ser do IB, né? Mas eu acho que um grande marco que a gente viveu esse ano foi a viagem que o IB fez para Israel com diversos intelectuais, pessoas ligadas ao movimento negro. Eu olho que, por exemplo, você ter uma aliança com uma pessoa como a Bianca Santana, que é da Casa Sueli Carneiro, você ter essa movimentação dos debates de judeidade e negritude que o IB promove junto com a Casa Sueli e o Museu Judaico. Eu acho que tudo isso acaba, assim, abrindo caminhos para que a gente seja visto de outra forma. É um pouco ruim pensar que a gente precisa fazer todo esse esforço para ser, aspas, visto de outra forma. Mas eu acho que é muito importante. Porque essa associação, ela existe, né? Do judeu com a direita, com essa ideia de que o judeu é necessariamente anti-Palestina e também essa ligação automática entre os movimentos de esquerda e a luta palestina no Brasil. Então, eu acho sim, acho que é uma forma muito importante de combater esses preconceitos e quebrar visões. Eu acho que também o trabalho... Aí já vou puxar uma sardinha pro meu lado, né? Porque também, tô aqui falando bem de vocês, vou falar bem de mim também. O trabalho de comunicação do IB, de expansão, de trazer o IB como essa referência em grandes meios de comunicação, por exemplo, também traz as pessoas para essa lembrança de que eu tenho uma fonte judaica ligada a Israel, a quem recorrer quando eu precisar falar dessa violência promovida pela extrema-direita, quando eu precisar falar de diversidade dentro da comunidade judaica. Então, eu tenho certeza que é o melhor caminho para seguir, para abrir a comunidade num sentido positivo para o restante da sociedade brasileira. E eu acho que tem que ser feitas essas alianças de instituições, e por isso que o IB age nessa área também, né? A gente viu na série Judeidade e Negritude com o Museu Judaico e a Casa Sueli Carneiro, uma fala que, ao longo da história, essas parcerias eram feitas entre indivíduos. Então, judeus progressistas que se aliavam a negros ou se aliavam a LGBTs. Não, a gente precisa ver instituições judaicas fazendo isso, instituições da comunidade. E o IB atua nessa área, então a gente consegue fazer essas alianças, porque não adianta, é melhor do que nada, mas não adianta uma pessoa individualmente fazer alguma coisa. A gente vai passar o resto da vida falando de Heschel e Luther King. Sim. Exatamente. O que foi maravilhoso, mas não dá pra ser só isso. É claro, a gente precisa de instituições fazendo. É assim que a gente vai conseguir construir algo pro futuro. Então, essas alianças são muito importantes. Então, o IB tá fazendo esse trabalho de se aliar. E tem que conversar, sim, com essas instituições da esquerda e mostrar, olha, não é porque Israel tem direito de existir que só tem que continuar tendo assentamento, que tem que continuar tendo ocupação, sabe? Não é um diminuir. E também, mas eu vou ter que falar que isso causa um cansaço em mim também. Não aguento mais ter que falar que, não sou a favor da morte de palestinos. Gente, por favor. Eu tô rindo, mas é de nervoso, viu? Eu também não aguento mais. Porque... Acho que tem muito esse cansaço, né? Demais, nossa, demais. Também cansativo. porque as pessoas não parecem que não querem ouvir, sabe? Você tá falando e aí não adianta. Até dar um exemplo também recente, né? Usar esse espaço pra falar da minha dor. Eu dei uma palestra recentemente, também representando o IB, uma palestra sobre conflito israelo-palestina na Universidade de Sorocaba, pro curso de História. E aí eu fui lá, contei todo o histórico do conflito, tudo, né? Falei tudo, contei e tal, expliquei a situação atual, tudo mais. E eu falei que, né? Expliquei por que Israel não era um estado de apartheid. E aí, um aluno, lembro do final, as perguntas, o aluno levantou a mão pra não fazer uma pergunta, pra falar, olha, independente do que você falou, Israel é apartheid sim. Foi isso. E eu falei assim, tá bom, obrigada. Você passou 1h30 me ouvindo e não ouviu nada, né? Assim, você não quer ouvir, você não quer dialogar.
dizer que não é apartheid não é diminuir nada do que Israel fez da ocupação, não é diminuir a atrocidade, a violência, Nakba, né? a Nakba, nada disso. A gente não tá negando a Nakba. O que a gente tá dizendo simplesmente é que não é apartheid. Apartheid foi uma situação específica na África do Sul. Pronto, acabou. Exato. Então, assim, é isso, sabe? Não é dizer que não há racismo, por exemplo. É uma sociedade racista, mas é uma sociedade que não é de apartheid. Então, é isso. Eu acho que uma questão que pega, assim, além de tudo isso que a gente trouxe, é a seletividade, assim, sabe? Porque é só em relação, na maioria das vezes, né? Quando se trata, por exemplo, de aspectos religiosos que acabam entrando na vida civil do Estado de Israel, né? Pô, você tem diversos estados no mundo que tem essas questões, mas não, é só em Israel, é só em Israel. Agora, recentemente, né, tá tendo a Copa do Mundo. Pô, não tô vendo nenhum TikTok, eu não tô vendo nenhum tweet, eu não tô vendo ninguém esculachando o repórter iraniano lá. Mas tem um monte de vídeo e tem um monte de pessoa lá achando bonitinho, jornalistas israelenses sendo agredidos verbalmente, alguns quase indo para agressão física, né? Como se aquela pessoa, às vezes, pô, é um jornalista, uma jornalista de um portal mais progressista, né? Que é totalmente contra o que acontece e tá lá fazendo o seu trabalho. Então, uma das coisas que mais me satura é essa seletividade e isso que você falou, né? Você pode trazer argumentos, você pode trazer dados, você pode trazer fontes históricas, você pode falar, né? Pô, Israel teve um movimento dos Panteras Negras por conta disso, disso e disso. Ah, não adianta. Sua opinião é invisibilizada né? E assim, uma questão, né? Que eu acho que para a comunidade que a eleição trouxe, como qualquer outra comunidade, é que às vezes eu sinto que teve um certo racha, assim, né? Dentro da comunidade, circulou em grupos de WhatsApp aquela foto com o Lula, por exemplo, com algumas lideranças palestinas, falando que o Lula ia fazer isso, aquilo, que a esquerda. Porque o Hamas parabenizou. Que o Hamas parabenizou Lula. Teve um racha, né, em outras comunidades, aí eu não vou falar o que eu não sei, né, mas eu acredito que Mas tem podcast que sobre teve isso, fiquem também. tranquilos. Você acha que dá para voltar atrás, assim, dentro da comunidade, né, desse racha que teve e voltar a ter mais articulações entre setores diferentes? Ou a gente vai ter que lidar com isso? Olha, eu acho que dá para voltar atrás, mas são feridas muito abertas ainda, sabe? Eu particularmente brigo assim, tenho uma tendência, né? Sou um pouco briguenta, para quem me conhece sabe, mas eu tive, assim, uma briga com uma pessoa de quem eu gosto, sabe? E depois eu mesma falei, quer saber? Chega. Eu tô tão cansada. Eu acho assim, eu tô numa vibe descansa militante, porque eu preciso descansar um pouco. Que esse ano foi demais pra mim. Então eu tô dizendo um pouco pra mim mesma, descansa militante. Porque é isso, eu tô tão cansada que eu fui atrás da pessoa e falei assim, eu não quero mais brigar. Deixa, tudo mais, mas eu vou dizer, eu acho que também a violência mais cruel que eu considero com a gente, com os judeus progressistas, é de dentro da comunidade judaica. E isso eu acho que, assim, se tem alguém que não se considera progressista, que se considera conservador e não no sentido massorti, conservador no sentido de nos costumes e tudo mais, cara, pensa mais antes de agredir uma pessoa porque ela pensa diferente de você, sabe? As coisas que se comentam no Instagram do IB, se você entra nos comentários de um post que às vezes nem tem nenhuma declaração, mas que a pessoa infere que tem alguma ligação com a esquerda, não sei o quê, nossa, é baixíssimo o nível. Eu acho que essas são as agressões que mais doem, sabe? É de dentro da comunidade. Eu acho que tem como voltar atrás, mas eu acho que os dois lados precisam diminuir um pouco a guarda. E talvez esse momento em que a gente vai sim ver uma esquerda bem antissemita ganhando mais legitimidade e espaço, talvez seja uma oportunidade de a gente dar as mãos para informar, para combater esse tipo de preconceito, porque eu acho que vai ser muito duro. Eu vou até ser muito sincera. Eu acho que vai ser mais difícil. Porque bater no Bolsonaro era fácil. Vamos ver, bater em alguém em quem a gente concorda mais, né? E isso é difícil pra caramba. Acho que muitos de nós vamos ter que dar o braço a torcer e falar, olha, realmente, as pessoas que supostamente estavam do mesmo lado que eu são antissemitas. E aí? Não que eu esteja aqui falando que, tipo, o Lula é antissemita, porque eu não acho isso, mas estou falando do chão de fábrica, né, da esquerda. Acho que, no geral, tem muita gente que é antissemita, Sim. diz que não, mas que é. E aí eu acho que o desafio vai ser enorme. Sim.
Não, muitos são antissemitas, muitos. E, inclusive, figuras importantes, né? Que são antissemitas, já tiveram pelo menos falas antissemitas, inclusive que o IB já divulgou no passado, né? Você citou o caso do Ciro Gomes sobre o George Soros, mas teve em 2019, ou 2020, que já era época da pandemia com as lives, o IB publicou, que eu tava assistindo a live e eu mandei pro IB, o IB publicou, que ele falou, ele perguntaram, né, o Ciro Gomes, perguntaram pra ele por que tinha a bandeira de Israel nas manifestações da direita. E aí ele falou assim, né, ele simplesmente disse assim, só ver de onde o dinheiro vem. O que ele queria dizer com isso, né? Dizer, de onde o dinheiro vem? O dinheiro vem de Israel? O Israel tá dando dinheiro? Ou são os judeus? Quem que tá dando dinheiro, né? Então, assim, então essas falas, esses estereótipos, esses preconceitos, essas coisas permanecem. Então, a gente sabe de figuras que são de esquerda, né? Até não só a militância em si, mas pessoas, né, já de mais destaque, figuras de mais destaque na esquerda, que são, sim, antissemitas e se escondem através do antisionismo, né? Mas pra mim, eu tenho uma posição, tipo, o João falou assim, dá pra ser antisionista e não ser antissemita? Eu vou dizer assim, o único antisionista que pode ser antisionista e não ser antissemita é aquele que diz que não tem que não tem que existir status. Então, assim, não... É o anarquista. Tipo, anarquista. Isso não... a gente usa muito no Ibn Campos, a gente usa o Mahmoud Mandani. Ele tem essa posição, não tem que existir nenhum Estado. Nem o palestino, nem o judeu, nenhum nem Estado o brasileiro. no mundo. Toda construção estatal, de Estado-nação, ela é excludente. Então, não tem que existir estados. Tudo bem, essa é uma posição antisionista que eu digo, beleza, perfeito. Não sei como isso vai ser na prática, mas eu aceito você defender e bacana, né? Gosto, mas... Assim, a pessoa que diz, não, só o Estado judeu não pode existir, os outros tudo bem, pra mim essa pessoa é antissemita e ponto. Pra mim não tem meio termo nisso. Mas eu acho que isso também vai ser muito puxado em 2023 por causa do governo de Israel que a gente tá vendo se formar. Porque esse sim é um governo... gente, assim, vocês podem... usar isso onde vocês quiserem. É sim um governo que, se efetivamente for formado, a gente está gravando antes de saber se vai ter sido formado o governo. Espero que essa fala envelheça mal, mas é um governo que tem integrantes anti-árabes, que realmente odeiam árabes, que querem acabar com qualquer esperança de formação de um Estado palestino, que são anti-LGBTQIA+, que são racistas. E por isso eu acho que o desafio é maior ainda, porque muitas vezes as pessoas vão ter razão nos argumentos que elas usam, mas distorcendo de uma maneira a dizer que todo judeu é isso, que ser judeu se resume a isso. Então, eu acho que vai ser ainda mais desafiador e ainda mais difícil. E ainda mais cansativo. Então, se vocês estão cansados, se preparem, porque 2023 está batendo a porta e vai ser muito ruim nesse sentido. Exato. Quando eu estava pensando nisso, assim, que para além dessa questão, ainda vai ter o cenário político em Israel, né? Que, como a Anitta falou, se for formado... É um pessoal que defende, né, os carranistas. A Karina Ai, delícia. Pode falar muito bem. A Karina tá muito animada. Assim, para quem é judeu progressista, vai ser ao cubo, né? A argumentação de que vocês são racistas, generaliza. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar pegar os Estados Unidos, por exemplo, né? Quando tinha um Trump. Beleza, o Trump era tudo aquilo que era, mas a sociedade americana em si, nem todo mundo ali era trumpista, né? Você tinha uma pluralidade. Inclusive, a comunidade judaica lá não é nem um pouco trumpista. Exato. Você via as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Quando passava ali em Williamsburg, no Brooklyn, que é um bairro que tem uma comunidade judaica, racídica, ortodoxa, você via diversas fotos de crianças racídicas com peiote gigante, com cartaz, né, apoiando o Black Lives Matter, né? Então, você tem as contradições, mas é isso que você falou, Karina. Não adianta você explorar essas brechas aí, que quando o assunto é Israel, quando o assunto são judeus, essa galera, nos dois espectros políticos, gostam de olhar de uma forma unitária e singular. Né? O que a gente tem que importar dos Estados Unidos não é massacre em escola, é intersecção de lutas entre o antissemitismo e, né, a luta antirracista. E um tema que eu queria falar com vocês, e acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é a questão da assimilação. Né? A gente... que é jovem, a gente vê as pessoas na nossa faixa etária, ali entre os 20 e 30 anos, se afastando muito da comunidade. Uma parte volta quando casa e tem filhos, outra parte não volta nunca. E eu acho que grande parte é por não achar que existe dentro da comunidade judaica um espaço de pertencimento, né? Não, eu, sei lá, apoio muito a causa LGBTQIA+, então eu não acho que a comunidade judaica seja o meu lugar. Eu acho que tem muita gente racista na comunidade judaica, então eu vou me afastar.
eu acho a comunidade judaica muito fechada e eu não quero isso pra mim. Vocês acham que o caminho para evitar a assimilação... Tudo bem que eu tô falando aqui com duas pessoas que assim, né? Uma que resistiu à assimilação ao longo de toda a vida e o outro que virou kasher agora, entendeu? Então, assim, eu sei que a gente tá aqui falando... Tô falando aqui de elite, tá? Mas, assim, de exceção da exceção da exceção, nos nossos casos, pessoas que decidiram trabalhar na comunidade judaica, se dedicar a isso, enquanto muitos amigos torcem o nariz para esse tipo de decisão. Vocês acham que essa diversificação da comunidade judaica é o caminho para combater a assimilação? Porque a ortodoxia pensa o contrário, né? A ortodoxia pensa que o caminho para combater a assimilação é se fechar e manter os costumes. Até, para quem não sabe, aquelas roupas pretas que eles usam, não é uma questão que tem nada a ver com a religião. É tipo, quando foi criada a ortodoxia, que foi depois que foi uma resposta à criação do reformismo, eles usavam aquelas roupas no inverno europeu. E aí mesmo... os judeus que não moravam na Europa, que foi onde surgiu a ortodoxia, começaram a usar essas roupas porque se era assim naquele tempo, ia ser assim para sempre. Mesmo que faça 40 graus em São Paulo no verão, em Israel no verão, no Negev, cara usando essas roupas. Então, eles não mudam nem a roupa que eles usavam quando foi criada a ortodoxia, porque eles acham que essa é a forma de você manter o judaísmo vivo. Então, estou dando aqui a minha opinião. Eu acredito que é exatamente o contrário. Que você mostrar que o judaísmo pode ser plural, que o judaísmo pode acolher todo mundo, que dentro do judaísmo tem esse espaço, é a melhor forma de as pessoas serem judias e orgulhosas da identidade delas. Vocês concordam? O que vocês acham? E falem um pouco sobre essa questão da assimilação, que eu acho que é um tema que a gente discute pouco e precisa discutir mais, porque estamos perdendo muitos, já somos poucos. Nossa, eu concordo muito com isso. E é um tema que eu gosto muito de discutir também. Então, né, me aguentem agora que eu vou falar. Isso tudo que você falou, então, eu assino embaixo e é muito reformista. É muito, né? Eu sei. É muito reformista. Porque, assim, pra quem, né, eu sei que o IB já teve episódios, aliás, excelentes, né, sobre as diferentes vertentes do judaísmo. Mas, assim, né, pra quem não ouviu, ouçam. Mas Você tá sendo suspeita porque é o seu rabino que dá entrevista sobre o reformismo. Sim. Um beijo mas, pro assim, Uri, mas todos ouvinte. os episódios foram muito bons, né? E das outras linhas também, né? Aprendi muito com os episódios. Mas, assim, a minha visão sobre reformismo, né? A história do reformismo, pra quem não conhece, quem não viu o episódio, mas vão lá, né, o Uri fala com muito mais propriedade do que eu, surge exatamente nisso, né? O reformismo é a primeira linha, vamos dizer, de divisão do judaísmo que vai surge na Alemanha, já ali no século XIX, e eram de judeus que eram totalmente assimilados na sociedade alemã e diziam que não havia nenhum problema, que eles podiam ser judeus e serem assimilados, e que isso não diminuía o judaísmo deles, não diminuía vamos dizer assim, a identidade judaica deles, né? E aí toda a polêmica, assim, pra quem quiser saber fofoquinhas, toda a polêmica foi que eles deram um jantar que serviu comida não só não kasher, serviu, tipo, camarão. E aí, nesse jantar. E aí o pessoal, assim, muita gente ficou chocada e falou, não, agora vocês cruzaram a linha, camarão não dá. E aí que surgiu a ortodoxia. E aí depois surgiu, né, a linha Massorti. Então, que queria chegar a tentar em um meio termo, né, vamos dizer assim. Então, eu, como reformista, não posso ter uma visão diferente. Eu acredito que sim. Eu acho que não te faz mais ou menos judeu você estar assimilado ou não, ou ser mais, vamos dizer assim, né, ortodoxo, viver totalmente de comunidade. Ou religioso, né? Sim, né? Porque assim, eu sou religiosa, mas eu sou reformista e tô completamente assimilada na sociedade brasileira, né? Inclusive, até me fizeram uma pergunta recentemente sobre isso, assim, se eu me via como brasileira. Tipo, óbvio que eu me vejo como brasileira. Sou 100%, sou 100% brasileira, assim, muito orgulho, Mas inclusive. você nasceu aqui, sai de lá, né? Não, sou de Israel. Não sou. Eu sou, tenho até passaporte. Então, eu não sou. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum você ser assimilado. E é uma discussão que se tem muito, porque... essa é uma visão que a comunidade judaica brasileira tem, que pra você combater a assimilação, você tem que ir contra casamentos, por exemplo, mistos. E assim, olha, eu tô falando de um lugar que eu tenho um relacionamento com um judeu, né? Então, assim, eu não fui pra um relacionamento misto. Mas eu não vejo nenhum problema nisso, de você casar com uma pessoa que não é judia. E a pessoa não tem que se converter obrigatoriamente também. Eu acho que, assim, a sua vivência é muito de como você se sente, né? Eu acho que é muito uma visão de como você se sente enquanto judeu. Então, se você se sente mais judeu, como o João falou, comendo kasher, seguindo a kashrut, eu também sigo. Então, tipo, seguindo a kashrut. Então, assim, maravilha, né? usando kippah, usando tzitzit, usando peiot, ou não usando nada, né? Não trabalhando no Shabat,
entendeu? Assim, eu acho que não tem problema algum. Eu acho que é muito da forma como você se sente. O problema dessas pessoas que se afastam da comunidade, eu acho que não é muito sobre o judaísmo delas, é sobre os outros judeus da comunidade. Então, se a comunidade for mais inclusiva, ou pelo menos tiver espaços de maior inclusão, eu acho que isso some. Porque é um pouco assim, o ser humano, em geral, ele quer fazer parte de algo. Ele Sim, o quer estar. pertencimento é muito grande. Ele quer estar em um lugar, entendeu? E então, assim, eu fui uma pessoa, como eu falei, como eu cresci longe da comunidade judaica, eu sempre senti muita falta disso. E encontrei isso na comunidade judaica. Eu poderia ter encontrado isso em qualquer outro lugar. Eu poderia ter encontrado isso na academia. No grupo de yoga, né? No grupo de yoga ou na academia científica, entendeu? Não encontrei na academia científica, mas Deus me livre. poderia ter encontrado em outro lugar. Eu encontrei na comunidade judaica. Hoje tenho amigos judeus, né? Tenho meu cônjuge é judeu. Então, assim, eu acho que Eu fiquei um pouco ofendida que você usou a palavra cônjuge em vez da versão correta, que é conge. Conge. Sim, Conge. meu conge é judeu. Então, assim, eu acho que é assim, a gente vai estabelecendo esse espaço. E até vou citar, né, o Sidney, meu namorado, que ele é judeu e ele teve uma vivência super judaica, né? Estudar em colégio judaico, fez bar mitzvah na Shalom, foi de Tenuá, toda uma vivência judaica que eu não tive. E assim, ele só voltou pra comunidade por minha causa. Porque passou, né, a se relacionar comigo. Porque ele era super afastado. Ele era esse exemplo de judeu que não queria saber, pelo amor de Deus, não quero esse povo chato, preconceituoso, não quero saber. E aí, com a convivência comigo, estando no IB, né, com o João, por exemplo, né, o Fábio, nosso amigo também, ele pôde ver que, olha, como a comunidade tem pessoas legais, tem pessoas que são abertas, tem pessoas que são, né, progressistas também, não só politicamente, mas em questão de valores. E, olha, dá pra ser judeu e tudo bem, eu não tenho que esconder que eu sou judeu por conta disso, né? Eu acho que é um pouco essa questão. Então, tem que ter espaços na comunidade, e eu acho que o IB pode ser uma referência nesse sentido, né? Do trabalho que a gente Total. faz, do que a gente publica, dos eventos que a Sim. gente faz, que pode mostrar essa pluralidade. Eu vejo a questão da assimilação, assim, né, eu sempre olho de um lugar muito delicado, porque você tem povos, você tem culturas que foram obrigados a se assimilar, né? Você pega, por exemplo, religiões e povos de origem de matriz africana aqui no Brasil, no contexto, né, da escravização do povo negro e no contexto de apagamento de toda a história que envolve nomes, sobrenomes. Você tem a Umbanda, né, que, ao meu ver, é um pouco de um reflexo disso, que era para, certamente, esconder, vamos pegar uma imagem católica e botar o nome de um santo, enfim, né, de uma entidade, né, do candomblé, e vira outra coisa. Então, você tem culturas, você tem tradições que foram obrigadas, né, por uma força maior a se assimilar. Quando eu vejo a questão da assimilação judaica, né, eu acho que vou trazer daqui a questão da ortodoxia e do racidismo e tal, né, que a Karina trouxe, e os reflexos que isso tem hoje em dia, e as pessoas que estão afastadas. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão afastadas, inclusive de setores, de espaços que são liberais, que são de fora desses setores ortodoxos mais tradicionais, mas que muitas vezes acaba repetindo, principalmente na questão dos valores e dos costumes, alguns argumentos. São os ortodoxos não praticantes. Exato. Tipo, você voltando à pauta progressista, você é judeu, judia, progressista, tal, você não é por conta disso e disso. Aí vai ver no sábado, a pessoa tá lá comendo uma puta de uma feijoada, assim, sabe? E, enfim. Então, Mas não pode X, né? Você vai casar com alguém que não é judeu. ou defender o candidato, a candidata Y ali, né, numa eleição. Mas ele é contra Israel, tipo, foi para Israel uma vez no bar mitzvah, Sim. sabe? Então, mas a Isso rola muito. experiência, assim, assina embaixo tudo que a Karina falou, a experiência que eu tenho lá no Gavá, né, que eu faço parte também, é de muitas pessoas que, às vezes, no caso de uma pessoa que estava afastada há 20 anos da comunidade, uma mulher lésbica, que entrou em contato com o Gavá e falou bem assim, pô, tô voltando para a comunidade agora, né? Então, mais uma vez, eu acho que esses espaços, não necessariamente o espaço, mas a abertura desses diálogos dentro da comunidade, eu acho que possibilita a pessoa expressar a sua identidade, eu acho, da forma que ela bem quiser, assim, né? Entender de que a comunidade judaica é uma diáspora, né? Então, você está em um lugar, enquanto diáspora, enquanto minoria, você vai estar sujeito às pressões e às mudanças
que aquela sociedade, sejam de vestimentas, de clima, de alimentação, de transporte, de práticas religiosas, né? Você pega a comunidade judaica da Etiópia, né? Ou os Abaiudaias da Uganda, ainda são comunidades rurais, né? São comunidades muito interiorizadas, né? São comunidades que ainda tem pastoreio de animais, O né? Theo contou bastante pra gente, né, no episódio sobre os Sigds, sobre como eles não têm a influência do Talmud da Babilônia. Porque eles são Sim, anteriores a essa época e Uhum. não demoraram a ter esse contato com esse judaísmo modernizado, né? exato. Então, eu vejo meio que dessa forma, assim, né? Que são as contradições, né? De você estar tá em diáspora, né? Eu acho que é meio que isso, assim. Mas eu acho que a questão da assimilação é a partir de que ponto de vista, assim, né? Eu acho que das 3 linhas, né, que a gente trouxe, que é a ortodoxia, a linha masortia, a linha reformista, eu acho que vai encarar isso de uma forma diferente, assim, né? Então, você pegar mesmo até, tem muita gente que acha que em Israel todo mundo lá anda daquela, Uhum. né? Eu acho que foi a Karina que me falou quando a gente estava fazendo as reuniões de preparativo para essa viagem do IB com o Movimento Negro. A Karina falou: em Israel, se uma pessoa usar terno lá, até num lugar mais formal, pergunta quem morreu, É. né? E às vezes as pessoas têm todas as pessoas judias em Israel andam com strimel na cabeça, que é aquele chapéu feito com raposa, enfim. E até você tem pessoas que eu tenho um amigo, né, que é judeu, super religioso, a ponto de quando tem viagem levar as panelas dele, mas Nossa. que necessariamente Que rolê. mas não usa kippah, por exemplo, não usa tzitzit e é super observante, assim, não usa luz elétrica, enfim. Se uma pessoa olhar de fora, vai falar: esse cara tá assimilado pra caramba, né? Mas, então, eu acho que é muito do ponto de vista ali a assimilação, né? A partir de qual perspectiva a gente Uhum. vê isso. E é só pra concluir, essa é uma coisa que eu lembrei quando o João tava falando, que assim, é muito fácil ser judeu em Israel. Porque você tem toda uma sociedade pensada pro judeu. Então, assim, sexta-feira é tipo, sexta-feira à noite é o final de semana, é o sábado, né? A maior parte das coisas não abre, não tem. Isso é ruim, né? Não tem transporte público. Então, assim, você acaba sendo forçado a ficar em casa. A maior parte dos restaurantes são kasher. No supermercado, você não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade em comprar um produto que não é kasher. Se você quiser comer um bacon em Israel, você vai ter muita dificuldade de achar um açougue que venda carne de porco. E 20% da população é muçulmana que também não come porco. Exatamente. Então, assim, é super difícil você achar, né? Então, é muito fácil seguir as regras do judaísmo em Israel, né? É muito difícil você seguir na diáspora. Então, ser judeu, seguindo ou não, mas tendo a sua identidade judaica aflorada na diáspora, pra mim é uma escolha que você faz todo dia. Então, assim, não... resistir, né? É resistir, exatamente. Gente, vamos chegando ao fim, então, do último episódio de 2022. Acho que o que fica muito pra mim de tudo isso, desse ano, e pro que a gente projeta pra 2023 fiquem tranquilos, não vai ser fácil. Vocês vão continuar cansados, mas a gente já andou muito. A gente já foi muito longe e, diriam os jovens, foguete não tem ré, né? Então, eu acho que o Exatamente. nosso grande... Eu considero que a nossa grande meta aqui é sempre lembrar que a comunidade judaica ela tem espaço para todo mundo. E que se a pessoa se identificar mais sendo ortodoxa, ela pode seguir esse caminho. E se ela se identificar como um judeu cultural, ela pode seguir esse caminho. A minha esperança é que as pessoas não deixem de se identificar com o judaísmo, que é muito mais que uma religião, né? Um povo, uma cultura, uma tradição, por achar que não tem espaços para elas, né? Eu acho que para mim essa é a grande mensagem, é o que eu quero levar para 2023. E vocês, uma frase aí para finalizar, o que vocês querem levar para 2023 sendo judeus? Aqui o povo judeu, a religião judaica é plural e que é isso, tem espaço para todo mundo ser quem você quer ser. E eu acho que é isso, assim, é pluralidade, diálogo, e para mim é isso. Eu encerro, se você não se identifica judeu, alguém vai te identificar como judeu. Então, assuma isso, né, por conta própria e banque isso, porque para que não façam isso por você de uma maneira negativa. Eu já vou aproveitar que você falou isso e indicar então o livro Outro Lugar, da Ayelet Gunnar Goshen.
que é exatamente sobre isso e vale muito a pena. Livraço, livraço, livraço. Gente, então vou agradecer a todos os nossos ouvintes. Chega ao fim o nosso último episódio de 2023. Foi um ano duro, um ano difícil, mas a gente continua aqui com a companhia inestimável dos nossos ouvintes. E não tem pausa. Quarta-feira que vem tem mais e eu com isso. E que seja um ano muito bom e muito especial para todos. Exato, a gente quer desejar um feliz 2023, né, a todos e todas aí, e todos que nos ouvem, que nesse próximo ciclo, né, seja mais leve, seja mais tranquilo, que a gente possa dar uma respirada. Espero que quando esse episódio for ao Brasil, triunfe, levante o Hexa. Amém. E não para, quarta-feira que vem a gente tá de volta. E quem quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. Lembrando que você ouve a gente em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também nosso canal do YouTube, do Instituto Brasil Israel. Dessa vez com vídeo. Espero que tenhamos mais episódios com vídeos nesse novo ano. E não esquece de seguir o IB em todas as redes sociais. Até quarta que vem. Até, pessoal.